Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal do Ciência e Brisa, nossa aula de número 8, vinculada ao curso de Mecânica dos Meios Contínuos. Bom, na aula de hoje eu queria trazer aqui uma proposta um pouco diferente das últimas aulas. Eu queria apresentar para vocês a prova, que foi aplicada esse semestre no curso de Mecânica dos Meios Contínuos, o segundo semestre de 2022, pelo programa de pós-graduação em Ciências Mecânicas da Universidade de Brasília. Então, é a primeira vez que eu compartilho, eu acho, uma prova minha aqui no YouTube, no Ciência e Brisa. E, assim, na verdade, o meu objetivo com esse compartilhar da prova de hoje, que não vai ser tipo só a prova, mas também o gabarito, é tentar, por meio da leitura e solução da prova, fazer aquilo que eu chamo de contextualização de fundamentos de álgebra e cálculo tensorial aplicados ao estudo de fluidos magnéticos. Então eu preparei uma prova assim muito contextualizada para que a gente pudesse verificar aonde esses conceitos são aplicados na prática, porque muitas vezes o curso de Mecânica dos Meios Contínuos é um curso que para mim é um desafio de ministrar, porque ele é muito conteudista, tem muito conteúdo, tem muita informação e assim o meu perfil, como docente, é um perfil que tenta focar a construção de um curso na contação de uma história. Então, quando é, por exemplo, um curso assim muito direcionado a um objetivo específico, por exemplo, mecânica dos fluidos, tem um conteúdo mais bem definido, do que meios contínuos. Meios contínuos é uma coisa que é muito mais geral, por exemplo, do que fluidos, ou termodinâmica, ou transferência de calor que seja. É uma coisa muito mais aberta, assim, vale para sólidos, para fluidos, e muito focada na apresentação de ideias, de ferramentas, de conceitos que na verdade são de álgebra tensorial e que vão ser aplicados, na verdade, em problemas físicos, na descrição de leis da física que representam fenômenos físicos. Então, assim, quando fica aquele excesso de informação sem uma contextualização física, eu sinto que isso me dificulta na contação da minha história, porque fica parecendo que eu estou lançando um monte de coisa, que essas coisas, assim, beleza, elas podem se encaixar, evidentemente, dependendo do contexto físico no qual você queira aplicá-las. Mas quando fica só esse lançamento de informações, sem uma pausa para que a gente foque na apreciação de um problema físico no qual essas ideias vão se aplicar, eu acho que fica muito abstrato, fica muito solto e fica difícil tanto para o aluno de se motivar, de se empolgar, quanto para um professor que tenha, sei lá, o meu perfil, de encaixar esses conteúdos todos na contação de uma história. Então achei que seria saudável para a gente fazer uma pausa agora nesse lançamento de conteúdos para que a gente pudesse verificar por meio de um exemplo mesmo, que vai ser essa leitura e solução da prova, de como a gente pode aplicar esses conceitos de álgebra e cálculo tensorial ao estudo de um objeto específico, que são fluidos magnéticos. E aqui a gente vai então verificar assim, como é que tudo isso que está aqui no quadro, produtos escalares, vetoriais, simples e de ordem superior, o dot, o xizinho, tensores de segundo e terceiro ordem vão aparecer. A gente vai falar sobre parte simétrica e antissimétrica de tensores. E basicamente assim, o grande lance dessa prova, dessa aula, é a aplicação de notação indicial na dedução de equações que expressam princípios físicos. Então, sem mais delongas, eu vou pegar aqui, vou compartilhar a prova, vou fazer uma leitura da prova e depois eu vou fazer uma leitura do gabarito, tentando ao longo desse processo não fazer aquela coisa maçante, ficar simplesmente lendo o que está escrito no quadro, mas fazendo pausas para a gente meio que discutindo o que essas informações elas querem dizer aqui para a gente. Então vamos lá. Essa é uma prova, deixa eu tirar isso daqui, apertar F6, que é como eu consigo usar meu marca-texto, maravilha, e vou habilitar aqui a função marca-texto, que a gente vai lendo junto. Essa é uma prova interessante porque ela tem uma página de contextualização, então eu vou ficar lendo uma página inteira de texto. Você vê que já é uma prova diferente. Não tem nenhuma pergunta, isso aqui é só um texto para você ler e entender do que se trata a prova. E aí na página subsequente, a gente tem então as questões. Questão 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão ver que é uma prova assim longa,
O meu gabarito ele foi com 16 páginas, então não se assustem. Mas eu acho também que tem uma função também pedagógica essa leitura do gabarito, que é não só assim a gente verificar essa questão da contextualização dos assuntos, mas também a gente tentar usar isso para apresentar um modelo de como fazer prova. Né? Isso também é uma questão que eu queria bater um papo aqui com vocês, porque quando você vai fazer uma prova, existe uma certa liberdade de como você vai organizar ali as suas ideias, as suas frases, os seus desenhos, as suas palavras, né? E assim, existem diferentes níveis de clareza, organização, detalhamento, que cada aluno ali vai dando a uma mesma prova. Um mesmo enunciado, quando você pega para corrigir, você vê que tem uma heterogeneidade muito grande de formas de lidar com aquele enunciado. E tem pessoas que naturalmente elas têm já um senso estético mais apurado, etc. E tem pessoas que não. Isso por razões N. Aí eu já não sei se é questões inatas, que eu acho que tem uma parcela sim de questões inatas, de uma aptidão natural de certas pessoas para perceber beleza e para produzir, né, coisas de mais qualidade estética, e tem uma questão de treinamento. Né? Quando você então é colocado diante de muitas referências estéticas, né, mais elaboradas, você vai também refinando o seu senso de percepção de beleza e de manifestação também, né, de beleza naquilo que você vai escrever, produzir. Então, ninguém tem um papo assim com a gente na graduação em engenharia, que seja, física, de como que seria uma prova legal. Né? Como que é um modelo de prova desse tipo de conteúdo, de física barra engenharia, sei lá, um pouco de matemática aplicada assim, do que seria um modelo legal. Então eu espero também, nessa minha apresentação de um gabarito, trazer aqui um modelo que eu acho muito bom, que é o meu modelo. Né? Eu acho que para mim é o melhor que eu já vi até hoje. Senão estaria usando um outro modelo de alguém. Né? Então também tem essa função. Tá? Então vamos lá, sem mais delongas, e vamos ler aqui a prova. Ela começa falando o seguinte: a equação de balanço de momento linear, né, segundo a lei de Newton, ela é expressa para um meio contínuo por meio da famosa equação de Cauchy. Então a gente vai ver aqui nesse curso ainda essa equação de Cauchy, que expressa esse princípio físico da segunda lei de Newton. Aqui numa notação vetorial, na equação 1, a gente tem aqui a derivada material do lado esquerdo da equação 1 e do lado direito a gente tem dois termos, um termo vinculado ao divergente do tensor de tensões, esse ρ aqui é a massa específica do meio. É importante quando a gente está escrevendo um texto que envolve equações que a gente defina cada variável que aparece ali. Isso aí é questão, assim, recomendação geral, artigo científico, tem que ser assim, mesmo que seja óbvio. Ah, mas eu já sei que ρ é a massa específica. Não importa, escreva em que ρ é a massa específica. Isso inclusive vale para você em prova, tá? Esse símbolo, então, ele é a derivada material. Eu não falei sobre ela ainda nesse curso, assim, eu imagino, mas isso aparece assim em cursos de mecânica dos fluidos. Tem uma aula no meu canal só sobre derivada material. Né? A gente tem aqui o operador nabla, o sigma é o tensor de tensões, é um cara muito importante, é um tensor de segunda ordem, né, que representa esse campo de tensões no qual o meio está sujeito. Então é um campo tensorial de segunda ordem, e F são as forças de campo por unidade de volume, né, nas quais uma partícula fluida, ou na verdade, assim, em termos mais gerais, uma partícula contínua poderia estar localmente submetida ao longo de seu movimento no espaço e no tempo. Essa equação de Cauchy, ela é deduzida a partir da aplicação do teorema do transporte de Reynolds, que eu também vou apresentar aqui nesse curso mais para frente, de repente uma versão um pouco mais legal desse teorema, um pouco mais interessante do que aquela do volumezinho de controle, que entra, que sai alguma coisinha, que como a gente usa em MacFlu 1. Existe uma versão mais legal que usa as fórmulas de Euler para poder ser expressa, e eu consigo então, a partir do teorema do transporte de Reynolds, junto com a segunda lei de Newton, chegar nessa equação diferencial parcial, né, que vai ser uma equação evolutiva para o campo de velocidade do material, e que ela vai depender desses três termos. O termo do lado esquerdo, ele representa essa aceleração por unidade de volume multiplicada pela massa, vamos pensar assim, de uma partícula fluida, né, que seria o massa vezes aceleração da segunda lei de Newton, e o lado direito representaria as forças às quais uma partícula ali contínua estaria sujeita. Esse divergente do tensor de tensões está vinculado a forças de superfície, e esse F a forças de campo por unidade de volume. Tá? Então isso aqui não tem nada de muito diferente assim
por enquanto, daquilo que você já estaria acostumado caso tenha feito um curso de mecânica dos fluidos, 1 ou 2, enfim, tá? Então agora a questão é a seguinte, que no contexto em que eu tenho um fluido magnético como sendo o meio, como sendo um material que se movimenta, eu tenho diferentes modelos que são propostas constitutivas, tanto para representar o sigma quanto o F. Então a questão é assim, quem é sigma, quem é F? Isso depende do material. Ah, é um fluido newtoniano, viscoso e tal, beleza. Navier-Stokes resolve o modelo de sigma. Né? Até comentei aqui nesse curso já, quando falei sobre o teorema de Cauchy-Will, para representar tensores isotrópicos de quarta ordem, que ele é utilizado como uma peça argumentativa num processo mais geral de dedução do tensor de tensões de Navier-Stokes partindo da lei da viscosidade de Newton. Então, Navier-Stokes resolve sigma se for um fluido newtoniano. E F para um fluido newtoniano, Roger, a gravidade está legal, tá? Na maior parte dos casos, né, a gente teria talvez problemas assim, quando a gente está lidando, por exemplo, com escoamentos geostróficos, em que o observador ele não é inercial, e aí a gente inclusive viu aqui que o tensor ortogonal, que faz essa mudança, né, de referencial para expressar tensores, assim, ele pode entrar nesse passo. Se eu tiver um referencial não inercial, que é uma coisa da Terra girando, por exemplo, nessa escala de escoamentos atmosféricos, eu teria outras forças fictícias de campo, tipo forças de Coriolis e tal. Então o Roger não seria suficiente, mas, enfim, para o caso de fluidos magnéticos, né, tanto sigma quanto F podem sofrer alterações em relação ao que seria o caso padrão de um fluido, por exemplo, newtoniano, como a gente está meio que acostumado aqui em escoamentos não geostróficos atmosféricos, beleza? Pois bem, aí eu falo o seguinte, que o modelo atualmente mais aceito pela comunidade científica, ele propõe que no caso de um fluido magnético, esse sigma ele deveria ser dado por uma soma de uma componente newtoniana, que seria Navier-Stokes, com uma componente sigma-n magnética. Esse sigma-n representa a contribuição magnética ao estado de tensões do material contínuo devido à interação de um campo externo com as nanopartículas magnéticas. E aí que já é um negócio muito legal, que você começa a entender assim como o fenômeno ele leva a modificações em quantidades matemáticas que a gente vai utilizar para descrever o fenômeno. Então tem aqui um fluido magnético, um líquido base, nanopartículas, material magnético, elas interagem entre si, formam cadeias, interagem com o campo externo, etc. E quando eu aplico um campo externo, esse material, responde. Então é sob a aplicação de um campo externo que há uma resposta do material. Então, quando existe um campo externo, existem tensões internas de origem magnética devido à interação desse campo com as nanopartículas. Isso também é importante assim a gente ter em mente que a gente está descrevendo esse material por uma perspectiva da hipótese do contínuo. Então eu não quero ficar me preocupando muito com os detalhezinhos do que está rolando com cada nanopartícula. Tem uma porrada de partícula magnética, muito pequenininha, e o efeito bulk, líquido, global, efetivo, da existência dessas nanopartículas na ação de um campo magnético é que vão surgir tensões magnéticas. Beleza? Essa contribuição, assim, o que eu entendo de mais moderno assim, nessa área, para representar as tensões magnéticas, é o uso da equação 3, que é uma equação fantástica. Ela propõe o seguinte, que as tensões magnéticas, sigma-m, elas vão ser representadas por essa equaçãozinha em que eu tenho aqui duas vezes uma propriedade, um zeta. Essa propriedade representa uma quantidade do material, que ela é conhecida pelo nome em inglês de vortex viscosity, ou, em português, viscosidade de vórtice. É uma nova propriedade que surge e que ela vai estar associada a esse produto escalar entre o epsilon, que é um tensor de terceira ordem, formado pelas componentes, né, do permutador de Levi-Civita. Então, epsilon é um tensor isotrópico antissimétrico de terceira ordem, cujas componentes são dadas em termos do permutador de Levi-Civita. Então, as componentes seriam epsilon i jk, i, j, k. É um tensor que vai ter 27 componentes, um monte delas vai ser 0, algumas vão ser 1, algumas vão ser menos 1 em função da alocação dessas componentes nesse arranjo matricial, né, de repente 3 matrizes 3x3, formando um cubo de matrizes no espaço 3D com 27 termos. Tá? Então esse epsilon já é um tensor de terceira ordem, DOT,
Aí aqui eu tenho um vetor que ele é formado pela diferença entre ômega maiúsculo grego, esse omegão é a velocidade angular média de uma partícula fluida, tá? Que está associada à metade da vorticidade local do escoamento. Qualquer curso de McFlu 2 que tu tenha feito, você vai ver na parte cinemática assim, que metade da vorticidade localmente já é a representação da velocidade angular média daquela partícula fluida. E aqui eu tenho um omeguinha, que é a velocidade angular média local das nanopartículas dentro de um volume sensitivo contínuo material. Então, essa equação 3, ela é uma belezura da natureza. Eu estava falando o seguinte, velho, tensões magnéticas irão surgir desde que haja um desalinhamento, um shift, um deslizamento entre a velocidade angular média com a qual as nanopartículas giram em relação à do fluido. Então, se as nanopartículas estão no fluido, mas quando elas giram, o fluido não gira juntinho com elas, tem uma defasagem, tem um slip, tem um escorregamento entre a superfície de cada nanopartícula e o fluido, essa friction, esse deslizamento, ele vai produzir tensões. Olha como faz sentido isso. E aí vai ter um termo, uma viscosidade nova, que não tem a ver com essa viscosidade de cisalhamento, de fluido newtoniano, mas ela é uma vortex viscosity, porque tem a ver com rotação. Toda a dinâmica legal do que está rolando ali em termos de produção de tensão num fluido magnético pela aplicação de um campo externo tem a ver com como as bichinhas estão girando, tá? Então existe uma proposta já mais ou menos consolidada. É fácil verificar pela equação 3 que epsilon dot, esse vetor, dá um tensor de segunda ordem, porque epsilon é um tensor de terceira ordem, tá? Então, como eu falo aqui, essa proposta ela sugere que um possível deslizamento rotacional entre a velocidade angular das nanopartículas com relação à velocidade de rotação do fluido em suas vizinhanças atua como um mecanismo dissipativo do escoamento, uma friction, é como eu interpreto, que afeta a distribuição de tensões mecânicas no material. Isso vai ter que ser balanceado por outros termos, porque continua tendo viscosidade, gradiente de pressão, etc. E pode ter mais coisa rolando, pode ter troca de calor, pode ter uma parede quente, e aí você vai então apelando a mais princípios físicos para tentar escrever um conjunto matematicamente consistente de equações diferenciais parciais acopladas que vão expressar como que esses campos vão se balanceando entre si por meio de mecanismos físicos que vão aparecer nas suas equações na forma de termos vetoriais, tensoriais, etc. Tá? E aí, ainda dentro desse contexto, as forças de campo F também são modificadas. No caso em que eu tenho um fluido magnético, além da gravidade ali, eu poderia considerar essa força aqui, que é uma força de Kelvin, que a gente chama, que é uma força de campo, na qual um gradiente de campo aplicado, ele vai gerar uma resposta no material, que é uma magnetização M, que vai estar associada a esse alinhamento das partículas na direção do campo, e aí M escalar grade de H vai dar um vetor que vai atuar como uma força de campo ali, complementando a força de campo gravitacional. Essa força, então, M escalar grade de H, eu chamo de força de Kelvin, e é uma força magnética por unidade de volume, tá? E aí, a questão que eu quero chamar a atenção é que é o seguinte: durante muitos anos, a comunidade científica, ela discutiu se as origens da manifestação dos efeitos magnéticos sob o movimento de um ferro fluido na ação de um campo externo deveriam ser tratados exclusivamente em termos de um tensor de tensões modificado. Essa é uma opção, ou seja, eu tenho um tensor de tensões em que tudo quanto é tipo de efeito magnético que possa se manifestar no material, ele vai entrar no tensor de tensões. Ou será que eu poderia ter uma força de campo também ali, trazendo essas informações do que o magnetismo está fazendo com o fluido? Que no fundo essa proposta que eu coloquei aqui, que é hoje em dia que a galera mais reconhece, é basicamente isso. Ele tem uma parcela das tensões magnéticas que vem desse termo, mas tem uma parcela de efeitos magnéticos que vem nas forças de campo. Antigamente a galera discutiu o seguinte: será que esse termo aqui, a força de Kelvin,
deveria vir dentro de um sigma magnético que quando eu tirasse o divergente dele aqui, ó, na equação 1, esse terminho aqui, eu iria aparecer com essa força de Kelvin também, ou a força de Kelvin entra como uma força de campo. Como é que é essa questão? Então, durante muito tempo, a galera discutia essas duas possibilidades, né? Então, nesse sentido, a gente tem outras propostas constitutivas para o sigma, para o F, né, para fechar o problema, e que a gente pode brincar com elas, analisar se elas fazem sentido ou não, né? E aí nessa prova o que a gente tem que fazer é o seguinte: utilizar ferramentas de álgebra e cálculo tensorial, que a gente viu na parte inicial do curso, para entender melhor essas discussões, para que a gente também consiga entender de onde esses mecanismos vêm, qual que é o termo, em qual equação que leva a esse cara, e o que ele quer representar, para a gente entender se a gente está modelando aqui uma física consistente, porque existem alguns buracos nos quais você pode cair nesse estudo dessas equações de balanço se você não domina as ferramentas de álgebra e cálculo tensorial, tá? Então nessa prova o lance é basicamente usar essas ferramentas para entender melhor essas discussões, beleza? Então essa aqui é uma página inteira de contextualização. Então agora bora para a prova em si. Questão 1 então. Eu falo o seguinte, que o princípio de balanço, e aí continua mais informação, de momento angular para um fluido magnético, e a gente vai ver isso aqui nesse curso, que é coisa belíssima, ele, no nosso contexto, após algumas simplificações e tal, ele estabelece que esse produto aqui, epsilon dot dot sigma magnético, então o produto escalar duplo de um tensor de terceira ordem por um tensor de segunda ordem, tem que dar um vetor isso aqui, é igual a menos μ0 m vetorial h. Esse μ0 m vetorial h, ele representa uma densidade volumétrica de torques magnéticos que atua localmente num volumezinho sensitivo contínuo de fluido magnético na ação de um campo externo. Então, enquanto a magnetização M, que está associada à resposta, à orientação das partículas na direção do campo, não estiver totalmente alinhada com o campo, vai ter um torquezinho ali tentando girar elas para alinhar as partículas na direção do campo, tá? E a esse torque, ele vai ser proporcional aqui a esse epsilon dot dot sigma magnético. A gente já viu aqui nesse curso que epsilon é um tensor antissimétrico e que epsilon dot dot, um tensor de segunda ordem, ele vai ser zero se esse tensor for simétrico, porque epsilon é antissimétrico. Isso foi algum para-casa que a gente já fez por aí, sei lá. Então, o que eu estou falando aqui é que a presença de torques internos no material, por exemplo, de origem magnética, levam a uma quebra de simetria no estado de tensões de um meio contínuo. Esse é um lance assim super refinado e sofisticado que, do meu entendimento, do que eu conheço de física, que não é muita coisa, eu só vi isso acontecendo em fluidos magnéticos. Isso não é uma coisa comum em McFlu, tá? Então, nesse contexto, eu quero que você prove essa identidade, que esses torques magnéticos, eles vão estar associados a essa diferença entre omeguinha e omegão, né? E que o coeficiente de proporcionalidade vai ser 4 vezes essa vortex viscosity. Então, essa é a questão 1. Como é que a gente vai fazer a questão 1? Agora vem aqui o gabarito, tá? Deixa eu puxar aqui. Meu gabarito, coisa mais linda aqui. Então, o que a gente tem até agora, deixa eu aumentar minha tela, a gente vai aqui lendo o gabarito com vocês. É que epsilon, tensor de terceira ordem, dot dot sigma magnético é igual a menos μ0 m vetorial h. Sendo o sigma m do enunciado 2 vezes a vortex viscosity, epsilon dot a diferença. Então aqui eu estou basicamente pegando coisas que estão na prova, e o que a gente tem que fazer é desenvolver essa operação. Pegar sigma magnético, isso daqui, tacar aqui dentro desse termo aqui, epsilon dot dot sigma magnético, e tacar o pau e fazer a conta, beleza? Então a conta é essa, epsilon dot dot, esse cara aqui que é sigma magnético. A gente vai fazer essa conta aqui usando notação indicial, beleza? Olha que legal, cara, envolve epsilon dot dot, um outro epsilon dot, um outro vetor, é um trem diferentão aqui, vamos lá. Então aqui, como é que eu faria? Eu pego esse primeiro epsilon, ponho epsilon ABC, coloco EA, EB, EC, dot dot, e aqui eu ponho entre parênteses o que eu quero fazer. Eu reorganizei um pouco melhor aqui, para ficar mais claro, e coloquei esse 2 zeta que não muda nada, o outro epsilon eu pus letras diferentes, índices diferentes, D, E, F,
E aqui esses omegão menos omeguinha, eu chamei de um vetor A índice G, tá? Para simplificar a nomenclatura. Depois eu retomo isso daqui. Então, como é que faço a conta aqui? Aqui dentro, eu peguei EDF, ABC, repeti esses caras, tirei 2 zeta daqui de dentro e vou só trabalhando com os vetores de base. Eu gosto de fazer todas as operações só apenas com os vetores de base. Aqui ficou EA, repeti esse cara. EB, EC, dot, dot, ED, EE. Bem na ordem, ó. EB, EC, dot, dot, ED, EE. Tô pensando, galera, em abrir isso daqui no ocular, que eu acho que eu posso meio que sublinhar e tal. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, que eu acho que pode ser mais interessante da gente circular e tal. Prova 1, cadê o gabarito? Ocular. Ótimo. Pronto. Aqui eu posso de repente pegar esse daqui e fazer uns círculos e tal. Acho que posso, não sei, vamos ver. Então estava aqui fazendo as minhas operações entre os vetores de base. Então aqui eu vou pegar esses caras aqui e vou trabalhar então com esses caras aqui, né? EB, EC, ED, EE, na ordem que aparece, EB, EC, ED, EE. Repare que eu deixei o EA aqui solto do lado de fora, beleza? E o EF, agora eu opero com EG, porque está nessa ordem aqui, ó, EF, EG, tem um pontinho entre eles. Então aqui vai ter a operação EF, EG. Vai aparecer, cara, um monte de delta, né, de Kronecker. Então aqui onde tem EBC, vai ficar delta, perdão, aqui, desculpa. Aqui é dot dot, né? Então tem EBC, dot dot, EDF. Então é o primeiro com o primeiro, B com D e C com E. Então fica delta BD, delta CE. Tá aqui no canto da página, mas dá para ver. E aqui eu tenho então delta FG. Agora eu só repetir aqui. Quando tá uma coisa muito assim grande, eu vou repetindo assim o que está acontecendo para poder reorganizando, para não me perder, porque é muito, muito, muito fácil errar a conta aqui. Então bora lá. Então aqui eu tenho um monte de deltinha de Kronecker, BD, CF, GEA. Vou fazer contrações, tá? Então o que é B tem que virar D. Então esse primeiro D aqui, ó, coloquei já B, para não ter caô. O que é C vira E, então aqui esse E virou C. O que é F vira G, então esse G que tinha aqui no vetor AG, eu coloquei AF. E aí tudo isso aqui, o que vai sobrar é EA. Pode crer? Então ficou 2 zeta epsilon ABC, epsilon BCE. Aqui, para eu poder usar a identidade de permutação epsilon delta, sempre que você tem tipo 2 epsilon, você vai ter que tentar realocar esses índices do epsilon para que eles fiquem nessa ordem, assim, daquele que se repete, no caso aqui o C, ó, C com C se repete, para ele começar no primeiro lugar, na primeira posição, e aí você faz aquele giro no sentido horário para manter o sinal desses operadores. Então fica CAB e aqui fica CFB. E aí, isso aqui fica fácil de você fazer a identidade de permutação, porque fica o segundo com segundo, A com F, então aqui apareceu A com F, aí fica o terceiro com terceiro, B com B, aqui apareceu BB, olha que doideira. E aí, fica depois, deixa eu apagar aqui, tá ficando muito denso aqui, muito confuso, deixa eu apagar um pouquinho. E aí tu vai fazer então depois, primeiro com o segundo com o terceiro, AB, e o terceiro com o segundo, BF. Beleza? Então tem aqui um monte de delta de Kronecker. Beleza, aplicamos aqui a identidade de permutação epsilon delta. Olha quantas ideias que a gente viu aqui que vão estar sendo utilizadas numa simples deduçãozinha, né? Aqui então a gente tem essa operação, delta BB é 3. Né? Porque isso aqui é delta 1 mais delta 22 mais delta 33, que é 1 mais 1 mais 1, que é 3. Então fica 3 delta AF menos delta F delta BF. Desculpa, delta F, desculpa, porque aqui é o AB e BF virou AF. Perdão. Então fica 3 menos 1. Então isso vai ficar 2, que multiplicado por 2 vira 4. Zeta delta AF, AF é A. Então aqui você pega A vira F, fica A, você provou que esse cara é igual a 4 zeta o vetor. Como o vetor, né, A é omegão menos omeguinha,
Dessa forma mostramos que epsilon dot dot sigma magnético é igual a esse 4z omegão menos omeguinha, tá? Como a gente tem que epsilon dot dot sigma m é menos μ0 m vetorial h, que isso é o que o princípio de balanço de momento angular expressa pra gente, então a gente pode igualar essas duas equações e eu vou ter que 4z omegão menos omeguinha é igual a menos μ0 m vetorial h. Posso tirar o sinal de menos, trocar aqui a ordem por omeguinha menos omegão, né, porque o produto vetorial tem essa característica, A vetorial B é igual a menos B vetorial A, então eu tiro o sinal de menos e põe omeguinha menos omegão. Tá? Então isso daí eu estou falando que vai ter nessa dinâmica, essas diferenças de velocidade relativa, rotacional entre omegão e omeguinha vão ser balanceadas por toques magnéticos ali, que vão estar tentando puxar a resposta do material a essa magnetização na direção do campo. Então aqui aplicamos tudo, questão 1, solved. Bora para a próxima que tem muita questão aqui ainda. Questão 2, eu falo que sigma magnético vai ser então isso daqui, enunciado, desculpa, perdão, vamos para o enunciado. Utilizando os resultados obtidos na questão 1, prove que a parcela magnética do tensor de tensões sigma m nada mais é do que a parte antissimétrica do diático HM. Vai ficando legal essa prova aqui, uma provinha bacana, velho. Essa prova, só para dar um pouco de contexto, para aqueles que estão no YouTube nos assistindo, para que vocês não fiquem assustados, achando que eu sou uma pessoa horrível por fazer meus alunos passarem por isso. Né? Como que pode uma prova de 16 páginas de gabarito? Esse cara é doido. Mas eu dei o dia inteiro de prova. Eu enviei essa prova de manhã, 8 da manhã para a galera, e falei, me entrega no fim do dia. Fica o dia inteiro fazendo a prova em casa, consulte quem você quiser consultar, o Papa, quem que vocês quiserem, e resolve isso daí. Então, é para a pessoa treinar e tal, e eu dei um bom tempo para fazer, tá? Porque é uma provinha trabalhosa. Então eu quero que você prove, primeiramente, que a parcela magnética do tensor sigma n, ela nada mais é do que essa parte antissimétrica desse diático, μ0hm, e que sigma magnético dot dot grade V, que é um termo que vai aparecer na equação da energia, vinculada a um mecanismo de dissipação de energia associado a efeitos magnéticos, seria igual a sigma m dot dot W, em que W é o tensor taxa de rotação, equivalente à parte antissimétrica do tensor gradiente de velocidade. Bora para a questão, questão 2, bora lá. Então aqui a gente tem a expressão para o tensor sigma m, maravilha. A gente sabe já da questão 1 que essa identidade ela é verdadeira. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente, onde tiver essa diferença, né, omegão menos omeguinha, eu vou tentar escrever esse cara em termos de m vetorial h. Então substituindo o que a gente concluiu na questão 1 para aquilo que a gente apresentou, que seria a proposta constitutiva mais legal de um fluido magnético, eu tenho essa equação aqui, 2zeta epsilon dot, abre parênteses, menos μ0 m vetorial h sobre 4 zeta, corta zeta com zeta, 2 com 4, fica aqui 1 sobre 2, epsilon dot μ0 h vetorial m. Ah, como assim h vetorial m? Eu tirei o sinal de menos aqui, porque eu não quero trabalhar com esse cara, e eu troquei aqui a ordem, em vez de ser m vetorial h, vai ser h vetorial m sobre 2. Então aqui, chegou aqui, meu amigo, notação inicial na cabeça, epsilon ABC, A e BC, dot μ0, aqui eu vou ter h vetorial m, aqui eu vou pôr HD, é D vetorial ME, EE sobre 2. Aqui então eu vou representar o que está no parênteses já em termos do permutador de Levi-Cevita, D vetorial E vai ser uma coisa DE na direção EF, maravilha, e aqui eu mantenho o índice HDME. Agora então tem que operar, peguei esses dois epsilon, coloquei aqui junto, ABC, DEF, peguei EC escalar EF na ordem que aparece, já fiz aqui diretão com delta CF. O que sobrou de vetor de base, meu amigo? A e B não operou com ninguém. Tá aqui livre, leve, solto, esse cara aqui de fato é um tensor de segunda ordem, e aí ficou μ0 sobre 2, HDME. Não fiz ainda as contrações de índice, vou fazer agora, o que é C tem que virar F. Então aqui no lugar de F eu coloquei C para esse segundo permutador de Levi-Cevita, que era DEF, seria DEC, mas já coloquei aqui, ó, CAB nessa ordem, e esse DEF, que virou DEC, ficou CDE. Já pus nessa permutação aqui, para o C ficar alinhado com o C aqui, para eu poder usar aqui novamente a minha identidade de permutação, epsilon delta,
Essa identidade ela é uma belezura, ela aparece o tempo inteiro, você tem que saber usar isso daí com tranquilidade. Isso aqui é muito, muito, muito útil. Não mexi mais nada dos outros índices lá, é A, é B, HDME, sobre 2 aqui, M0, tudo certo. Agora, então, só reescrevi essa equação, sigma magnético vai ser M0 sobre 2. Essas rumas de delta de Kronecker aí, que a gente agora vai ter que contrair, tá? Então aqui, o que eu estou fazendo? Vamos lá. O que é A, cadê meu negócio, minha canetinha? O que é A vira D. O que é B vira E. Então eu tinha HDME, ficou HAMB, primeiro termo. Mantive aqui A e B. E para manter A e B no outro também, né, no segundo termo o que é D vira B, então ficou HB. E o que é E vira A, então ficou MA. Então eu coloquei assim, essa ordem HAMB menos MAHB, para que ficasse AB a ordem assim. Então H fica primeiro no primeiro termo, o M fica primeiro no segundo termo. Isso aqui em notação vetorial é HM menos MH. Bom, HM, esse diático, ele pode ser quebrado numa parte simétrica, que seria HM mais MH sobre 2, e numa parte antissimétrica, que seria HM menos MH sobre 2. Então, essa parte aqui que sobrou para o sigma M é a parte antissimétrica de HM, então resolvi. Então, a primeira parte, provar que o tensor de tensões sigma M é a parte antissimétrica desse diático. Problem solved, my friend. Massa. E a segunda parte do sigma dot dot grade V, repara o seguinte, que se eu escrevo esse sigma magnético sendo a parte antissimétrica desse diático, HM menos MH sobre 2, vezes 1 dot dot grade V, eu sei que eu posso quebrar esse gradiente de velocidade na parte simétrica, que é o tensor D, e na parte antissimétrica, que é o tensor W. Né? Tensor taxa de deformação D e o W taxa de rotação. Então, se eu faço termo a termo, por exemplo, dot dot D, eu teria HM menos MH dot dot grade V mais o transposto. Então vamos pegar esse daqui e trabalhar isso em notação inicial para a gente ver o que vai dar. Tá? Eu teria então HAMB menos MAHB sobre 2 é A e B. Beleza? Dot dot o grade V. O grade V, aí faltou um sobre 2 aqui, não. Depois aqui o sobre 2, massa, tá certo. Então, o grade V, eu coloquei então assim, mantive EC, ED, a ordem dos índices, e aí primeiro vem o grade aplicado a V, e depois, quando você troca aqui essas ordens aqui, isso aqui já seria o transposto, tá? Essa inversão aqui. Então, DVD, DXC, mais DVC, DXD. Isso é o gradiente mais o transposto, tá? Faço, então, as operações de produto escalar duplo entre os vetores de base, A e B com SED. Aqui vai aparecer delta AC, delta BD. Então, o que é A vira C, o que é B vira D. Então, aqui, esse C, que está dentro do gradiente, tanto do XC quanto do VA, perdão, do XC quanto do VC, aqui eu coloquei A, porque o que é C vira A. Delta AC. Aqui, ó. Delta AC. Primeiro com primeiro. Tá bom? E aí, o que é B tem que virar D. Porque é o segundo com o segundo. Para B, D. Então, eu decidi chamar de B esse cara aqui. Esse cara aqui. Tá? Aí, se você faz esse produto, HAMB, multiplica, você vai ter esse daqui, ó. HMB, DVB, DXA, HMB, DVA, DXB, menos HBMA, blá, blá. Esse cara aqui que apareceu, HBMA, DVB, DXA, eu posso trocar os índices B por A, porque tudo isso aqui são escalares, na verdade. Então, esse cara, no fundo, dá um escalar. Então, se chamar de A, de B, de I, de J, meio que tanto faz. O importante é você manter a ordem na qual esses caras aqui aparecem, né? Quando eu olho para os 4 termos aqui que tem esses índices, né? O H, o M, o V e o X. Então, BA, BA, pode ser AB, AB, pode ser IJ, IJ, não importa, tá? Porque esse cara aqui é um escalar. Se eu faço isso, então, eu troco A por B nesses termos aqui, você vê que todo mundo aqui vai se cortar. Então, eu descubro que sigma dot dot D, sigma M dot dot D é 0. Né? E aí, se você usar o mesmo procedimento, você vai conseguir mostrar que para o caso do W, esse cara não vai ser 0, porque vai ter um sinalzinho de menos aqui, ó. Um sinalzinho de menos lá no começo, aqui, ó, que não vai permitir que esses caras se cortem. Então o que você vai provar é que sigma M dot dot D é 0, mas sigma M dot dot W não é 0. Logo, sigma M dot dot grade de V, que inclui D mais W,
só vai sobrar a parcela antissimétrica que está associada ao tensor taxa de rotação, que vai jogar junto com o σm, porque agora eu estou num sigma não simétrico. Porque o σm agora é a parte antissimétrica do diático μ0hm. Então provei também a questão 2. Isso tem assim uma questão assim filosófica mais profunda por trás dessa demonstração, que é a ideia, cara, de que esse termo sigma dot dot grad V, que ele aparece naturalmente num processo de dedução da equação da energia, e ele está associado a um mecanismo físico de dissipação de energia, né? Esse sigma dot dot grad V, qual que é o lance desse cara, assim? Ele vai ser importante quando? Se tiver, por exemplo, o caso de um fluido newtoniano muito viscoso, girando muito rápido, num gapzinho muito pequenininho ali, como é o caso, por exemplo, de um eixo com mancal assim, externo, né? Esse tem um óleo ali de lubrificação, que é muito viscoso, gira muito rápido. Nesse caso, assim, esses efeitos de altos gradientes de velocidade que aparecem no grade V, na existência de tensões viscosas ali, ele vai gerar um mecanismo de produção de energia interna que, no caso desse exemplo que eu dei do eixo do mancal, vai esquentar ali. Ele esquenta por causa desse termo aqui, sigma dot dot grad de V. É o termo que faz esquentar. É o termo que computa a possibilidade de um movimento friccional com tensões esquentar alguma coisa. No caso de um fluido magnético, esse mecanismo de dissipação, pelo fato das tensões magnéticas serem não simétricas, antissimétricas, o que leva a isso é um mecanismo que tem a ver com rotação. Então repare como a rotação, a questão do movimento rotacional, a equação de balanço de momento angular, ela passa a ser importante quando eu quero lidar com fluidos magnéticos. Isso é uma coisa muito bonita. Então, o simples fato de você demonstrar que quando as tensões mecânicas atuantes no meio contínuo são antissimétricas, isso leva a uma consequência de que o mecanismo físico de dissipação de energia associado a esse efeito dessas tensões no material, ele depende de uma cinemática exclusivamente rotacional, porque o D vai embora, sobra só o W, isso traz um insight de que é a rotação dessas partículas que vai gerar um possível aquecimento ali localizado, ou um mecanismo de dissipação de energia interna, né, devido a esse termo. Isso é uma coisa muito interessante, assim, tá? Se tiver, por exemplo, um fluido magnético escoando muito, muito, muito rápido, num gapzinho ali muito fininho, com um campo muito forte aplicado, nessa região próxima à parede ali, né, da camada limite, em que eu tenho o campo ali muito forte e muito shear, muito atrito e muita tentativa de uma vorticidade muito grande, de desalinhar as partículas e um torque magnético ali tentando restaurar. Se você deixar essa dinâmica se balancear, você pode ter um mecanismo físico relevante ali, nesse contexto, até mesmo de dissipação de energia interna, de alterações locais no campo de temperatura, devido a esse termo. O que eu assim investiguei até hoje na minha pesquisa é que esse cara precisa ser muito pequenininho. Mas assim, eu ainda tenho interesse em buscar cenários nos quais esse cara pode ser relevante, porque pode ser que a gente tenha dinâmicas interessantes acontecendo. Isso é uma coisa que ninguém explora. Então, assim, o teu entendimento de operação, de conta, de mecânica dos meios contínuos, de álgebra tensorial e tal, ele pode te dar entendimentos mais amplos, né, tanto dos mecanismos físicos, quanto dos termos aonde esses mecanismos aparecem, quanto de propostas de modelos matemáticos para a gente, de repente, aplicar isso numa simulação computacional para investigar possibilidades de fenômenos físicos interessantes, tá? Então, questão 3. O que é a questão 3 aqui, meu povo? Questão 3. Prove agora que a equação do movimento para um fluido magnético ela pode ser dada por isso daqui. Essa questão 3 é bonita demais, velho. Questão linda. E essa questão, assim, esse cálculo, eu já fiz ele várias vezes na minha vida. E eu tava com ele, inclusive, pronto. Assim, essa prova, na verdade, cara, eu elaborei ela, assim, a partir de um conjunto de anotações minhas que eu vi ali que poderiam virar um enunciado de uma prova. Então, na verdade, eram estudos meus que estavam assim espalhados em alguns cadernos, e a partir desses estudos eu bolei um enunciado. E aí, quando chegou na hora de fazer esse gabarito aqui, que é esse papel que eu estou dando para vocês,
assim, em vez de ficar simplesmente copiando o que já estava ali nos meus próprios estudos, eu fiz de novo, para manter minha cabeça assim ativa e tal. E essa questão 3, eu já fiz esse cálculo várias vezes. E sempre que eu faço esse cálculo, eu faço ele do zero. Eu não fico consultando um cálculo pronto. Porque é um cálculo que vocês vão ver que tem muito lugar para errar e que o fato de você fazer do zero te coloca num estado de foco ali. E sempre que você chega onde tem que chegar, pelo menos eu, mesmo tendo feito isso várias vezes, eu fico felizão. Eu fico, caralho, que massa, véio, essa dedução, que da hora. Então, para eu ter essa emoção assim de acertar, eu tenho que me colocar numa condição de correr o risco de errar. Quando você fica copiando um estudo seu, você não está ali prestando atenção, você está fazendo um negócio muito mecânico. Então, eu meio que fiz do zero, de novo, essa questão 3 e achei legal pra caramba. Eu me amarro nessa questão, que é você chegar e calcular o divergente dessas tensões magnéticas. É um cálculo elaborado, sabe? E mostrar que isso pode ser expresso desse jeito aqui, que é uma forma muito interessante de expressar, porque você mostra que não só gradientes de campo vão gerar efeitos magnéticos, que é o que todo mundo já meio que sabe há muito tempo, mas que tem um termo aqui que é muito legal, cara, que tem a ver com um produto vetorial meio que duplo, no qual esse desalinhamento de MH, que tem a ver com torque ali, ele também gera um efeito líquido equivalente no campo de velocidade do fluido, no movimento dele. Isso aqui é um termo muito bonito. Então é provar isso daqui. Provar isso daqui é basicamente pegar e tirar o divergente desses caras aqui, sigma newtoniano mais o sigma magnético, colocar aqui a força de campo F modificada pela força de Kelvin, como está no enunciado, né, aqui. Então sigma é sigma n mais magnético, equação de Cauchy divide sigma, mais F, o sigma magnético é esse cara aqui, e o F mudou um pouquinho também. Então o sigma newtoniano, que é Navier-Stokes, isso aqui eu não vou nem me preocupar com isso daqui. Tirar o divergente de menos PI mais 2μd, menos 2 terços de μ, div de V, identidade, isso aqui nem farei, porque eu já fiz muitas vezes, já cansei. Isso aqui tem nos cursos de MacFlu, nos cursos aqui no canal, isso tem no meu curso de convecção, eu acho, de calor, Transcal 2, sei lá. Tem aqui no meu canal, se quiser saber a parte newtoniana, tá? Então aqui eu vou pegar o sigma magnético, μ0 sobre 2, a parte antissimétrica do diático HM, perdão. Então eu tenho que tirar o div disso daqui. Então vamos lá. Aqui você repara que já mudou a cor da caneta, porque a minha lapiseira bruta eu tinha perdido, agora eu já encontrei ela de volta e achei uma lapiseira que é essa daqui, que ela é mais smooth. E as duas é grafite 09, mas essa aqui escreve mais escura, essa aqui mais clarinha. Eu prefiro esse modelo aqui, acho que fica mais legal, mas enfim, é essa a nossa realidade. Então aqui é tirar esse divergente, vai ser o div de μ0 sobre 2, HM menos MH, beleza? Termo a termo, vamos abrir, vai ficar o seguinte. DDXA é A, na escalar HBMC menos MBHC é BSC, aqui é A, escalar é B, então vai virar um delta AB, que é a primeira coisa que acontece. Aqui eu repito o que eu estava escrevendo antes, o que A vira B, então HB virou HA, MB virou MA, mudou aqui, HC. Vou aplicar aqui a derivada, né, com relação a XA, esses dois termos, numa regrinha do produto. Então vai ficar 4 termos aqui, HA dMC dXA, MC dH dXA, menos isso daqui, na direção EC. Agora eu vou fazer o hot de M vetorial H, e essa parte é interessante, porque se eu quero provar isso daqui, e aparece aqui um hot de M vetorial H, né, e eu aplicando o div de sigma M, concluí que dá 4 termos, 2 positivos, 2 negativos, e eu sei que tem aquela relação epsilon delta, que tem um sinal de menos, e que aparece lá, sempre que eu tiver um produto vetorial duplo, eu vou aparecer, esse cara vai virar duas coisas, né, que vão envolver tanto H quanto M, e aqui eu tenho derivadas de H, tenho derivadas de M, e aqui eu tenho produtor nábula, então seria prudente a gente checar o que seria esse cálculo hot de M vetorial H. Então aqui eu fiz esse cálculo para a gente comparar quais termos que iriam surgir dessa operação que talvez pudessem estar aqui dentro já escondidos, para ver se a gente pode combinar esses caras para chegar aonde temos que chegar. Então o hot de M vetorial H vai ser ddxa é A vetorial, MB é B vetorial, HC é C. Vamos fazer a conta. Primeiro eu vou simplesmente repetir aqui embaixo, o que eu coloquei aqui em cima já, só que eu pus MBHC, aí fiz primeiro
EB vetorial EC. Essa forma de você separar assim, por parênteses, separar a ordem que você está fazendo nas contas, isso pode te ajudar muito, tá? Assim, a organizar melhor a tua cabeça. Então esse EB vetorial EC ficou YBCD ED. E aqui ficou EA vetorial ED. Tá? Então vai ficar parecer um YADE. Pois aqui então já vou reescrever colocando aquele termo que é o D, que é o comum aos dois épsilons para aparecer primeiro. Tá? Então ficou YDBC, YDA, mantendo essa ordem para o sinal ficar o mesmo. Esse cara eu aplico a identidade de permutação epsilon delta, delta BE, delta CA, menos delta BA, delta CE, vem aqui para baixo. Aí eu aplico esses caras aqui, ó, que são dois, um positivo e um negativo. Então positivo é esse cara aqui e negativo é esse cara aqui. É o que eu tinha antes, que é esse del dxa mbhc. Vou primeiro contrair, depois eu vou expandir usando a regra do produto essas derivadas de mh, tá? Então fazendo aqui as contrações, você vai ficar MEHA, porque o que é B vira E, então ficou E. O que é C vira A, então A. Vou manter A e E para os dois, para poder comparar um com o outro. Aqui eu tenho delta BA, delta CE, E. Então o B vira A, o C vira E. Então AE ficou dessa forma aqui. Vou expandir isso daqui. Agora eu vou chamar E de C para ficar C e A, para poder comparar mais fácil com o que eu tinha aqui. Ficou C e A, tá vendo? Na equação asteriscos, que foi a aplicação do div da parte antissimétrica do tensor HM. Para poder comparar uma coisa com a outra, para facilitar a minha cabeça. Então, chamar E de C e abrir os termos. Então, aqui eu vou ter MC DH dxa, HA DMC dxa, MA DHC dxa, HC DMA dxa. Que maravilha! Equação 2 asteriscos. E agora eu vou comparar asteriscos com 2 asteriscos. Quando eu faço isso, asteriscos com 2 asteriscos, que eu estou provando que o div de sigma m, que é asteriscos, vai ser igual a μ0 sobre 2 hot de m vetorial h, que é 2 asteriscos. Vamos comparar? Vamos lá? Então eu tenho aqui MC DH dxa mais HA DMC dxa. Então aqui eu tenho, de novo, MC DH dxa, esse termo aqui, ó, esse cara assim, MC DH dxa, de asteriscos, é o mesmo cara que aqui é o primeiro, que é MC DHA dxa. E o segundo, HA DMC dxa, é comparação. Vai ser aqui HA DMC dxa. E aí, se você comparar o resto, você vai ver que elas são iguais. Então, você concluiu que div de sigma m vai ser μ0 sobre 2, hot de m vetorial h. E como a força de Kelvin já estava lá no F, você provou essa equação. Então, essa aqui é a forma muito legal de você ter a equação do movimento no fluido magnético. Para mim, é a forma mais maneira que tem, a mais bacana possível. Porque aquela original, qual que é o lance? Quando você escreve sigma magnético em termos da vortex viscosity, daquele omeguinho, omegão, ninguém calcula isso muito. Assim, é difícil você resolver num problema tridimensional complexo um campo de velocidade angular omeguinha das nanopartículas. Não tem condição de contorno fácil para isso. Então a galera meio que foge disso. Assim, a gente não sabe muito como lidar com aqueles termos. Como você expressa isso em termos de M, de H, desses campos de magnetização, campo aplicado, a gente vai, estuda a eletromag e entende campos magnéticos, campo induzido e tal, e tem equações para isso. É mais agradável lidar com o campo de magnetização e campo aplicado do que com campo de velocidade angular média local de partícula magnética. Sacou? Então é melhor colocar assim. Pois bem, questão 4. A questão também trabalhosíssima. Questão 4 é interessantíssima. Fala o seguinte: uma outra proposta constitutiva para representar o tensor de tensões de um fluido magnético considera as seguintes expressões para F e sigma. Então agora uma outra ideia é falar, cara, F vai ser ρg, não quero saber, não tem força de campo e todo o efeito magnético está no tensor de tensões. Só que é um tensor meio very crazy, é isso aqui, ó, menos μ0, h ao quadrado sobre 2 identidade. Esse primeiro termo aqui, ele representa como se fosse uma espécie de uma pressão magnética, esse cara aqui. Então termo isotrópico aqui, né? Aqui eu tenho mais
BH, que é um outro diático. Aqui eu pus uma variável nova, em que esse B ele é μ0m mais H. Esse cara eu chamo de campo induzido. Então, se eu aplico um campo H magnético no material e ele tem uma resposta M, a aplicação desse campo, essa soma vetorial vai dar o campo induzido. Então, eu estou pondo em termos do campo aqui induzido. E ainda estou colocando aqui, cara, esse outro termo, que é a parte antissimétrica do tensor MH. Isso aqui é um outro modelo diferentão. Não tem força de Kelvin aqui, o tensor sigma ele é totalmente diferente. Aqui eu tenho algumas questões que é o seguinte: a lei de Gauss do magnetismo, que é uma das 4 equações de Maxwell, ela estabelece que esse campo B ele é solenoidal, ou seja, possui um divergente nulo, e o campo aplicado H, nesse limite, que eu chamo de limite magnetostático, no qual não existe carga elétrica dentro do material, ele também pode ser dado, ele é irrotacional. Tá? Isso aqui é a lei de Ampère-Maxwell, que também é uma das 4 equações de Maxwell, nesse limite magnetostático. Essa prova aqui, galera, todos os detalhes da física, das leis, das equações de Maxwell e tal, estão no meu curso de fluidos magnéticos. Se tu pegar meu curso tá aqui no YouTube, tudo isso, assim, os detalhes, a interpretação dessas leis, a dedução, a história, tá lá. Então, se tiver interesse em aprender mais fluidos magnéticos, tem aqui um curso inteiro, bonitinho, muito legal, em que ele versa sobre aspectos dessa prova, mas aqui a prova, assim, pra gente, é a só aplicação de conta mesmo, de div, de hot, de dot, de etc., num contexto, né, já de fluidos magnéticos, tá? Então, eu quero que você prove que essa forma diferentona de representar aonde os efeitos magnéticos aparecem, se é na força de campo, no tensor e tal, que ela vai levar ao mesmo resultado obtido na questão anterior para a equação do movimento. Essa questão é a questão mais trabalhosa da prova, 4. Tá? Isso aqui é uma coisa interessante, vou fazer aqui um parênteses para ficar legal também, para a gente não ficar também muito bitolado. Deixa eu pegar um paper para mostrar aqui para vocês que é bem interessante. Dropbox, pesquisa, biblioteca pessoal, papers, formulação contínua em FHD. Esse é um artigo de 2001 do Rinaldi Duzan. Não, é do Rinaldi no 2002, perdão. Isso, Physical Review, é esse mesmo. Esse aqui é um artigo, cara, publicado em 2002 pela galera do MIT, Massachusetts Institute of Technology, o Rinaldi e o Brenner, em que o artigo inteiro é uma discussão sobre essa origem dos efeitos magnéticos. Então, assim, o título é um pouco enigmático, né? Body versus Surface Forces in Continuum Mechanics. Olha que coisa fina, galera. A gente está discutindo aqui a origem dessas manifestações magnéticas, que são, na verdade, forças, né, que aparecem na equação do movimento, que vai estar balanceando variação de quantidade de movimento, não é força. Mas qual que é a origem? Isso vem de forças de campo, body, ou surface, superfície. Ou seja, está no tensor de tensões, é um div da tensão que leva à força, ou é uma força de campo. E aqui é um paper inteiro em que ele discute isso daí. Ele fala da equação do momento angular. É um paper muito bonito, já li bastante. E depois de entender bem esse paper, eu, na minha cabeça, senti que eu entendi mesmo, né, assim, o que faz sentido para mim. Tá vendo que ele põe aqui o tensor BH e tal? Tem toda uma dedução super sofisticada, que é bem antiga, assim, já, do que a gente chama de tensor de Maxwell, que é um tensor fictício, hoje em dia eu entendo assim, um tensor fictício que representa um estado do meio na ação de campos magnéticos externos, de um meio polarizável, de uma nuvem de dipolos, vamos pensar assim. Se eu tivesse uma nuvem de dipolos flutuando no vácuo e aplicasse um campo externo, qual seria o estado de tensão efetivo desse meio que poderia gerar uma manifestação de força, de deslocamento? Esse cara é o tensor de Maxwell. A gente deduz isso daí usando um teorema chamado teorema de Brown e tal, e chega num tensor cujo divergente recupera aquela força de Kelvin. Mas esse cara existe? E aí, assim, perguntar se ele existe numa linguagem de meios contínuos é falar isso daqui. Is the Maxwell stress tensor a physically objective Cauchy stress? A gente vai chegar nesse conceito de tensão de Cauchy, né? Mas no fundo essa é uma forma chique de perguntar, isso é real? Ou na verdade, será que a gente está inventando um tensor hipotético como um recurso matemático?
para eu ter uma quantidade física cujo divergente me dá uma força que no fundo deveria ser uma força de campo, que é a força de Kelvin. Então tem esse paper que discute isso. Tá? Então, baseado um pouquinho também nesse paper, essa questão 4 ela vem para a gente discutir isso daí. Tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o gabarito então para a gente poder fazer, né, esse cálculo. Assim. A gente tem F igual a ρg, sigma m agora vai ser menos μ0 h ao quadrado sobre 2, identidade, mais BH menos essa parte antissimétrica de MH. Então aqui a gente tem que calcular, deixa eu ver o que está comido aqui. Tá, então precisamos aplicar div de sigma m para verificar a compatibilidade dessa proposta com aquela que a gente teve na questão anterior. Tá? Então aqui, vamos meter a equação. Isso aqui é conta, essa questão aqui ela é mais trabalhosa, tá vendo? Tem que comparar um monte de termo, mas ela é linda demais, velho. Então vamos fazer com calma aqui, que a gente merece ter o prazer, velho, de ver a beleza da coisa, senão a gente vai sofrer muito na vida. Então aqui, eu tenho que tirar o div de sigma m, coloquei aqui d dxa é a escalar. Primeiro termo eu representei menos μ0 h ao quadrado. Colocando, o que é h ao quadrado? É h escalar h, então pus hb, é b escalar hc é c. Aqui já fiz bonitinho, hb, hc, delta bc, que virou hb. Aqui eu usei delta DE, é D, é E, para representar o tensor de identidade. BH virou BD, HE. Estou mantendo tipo D e E como os índices para dar tipo os índices livres, né, desse tensor cujo div eu quero tirar. E aí o menos μ0 sobre 2 MH menos HM mantive na mesma ordem DE. Tá? Então MD, HE, HDME. É D e E. Tá? Primeira coisa então, pegar o EA, que está bem aqui, e que tem um produto escalar. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou fazendo loucuras. Eu acho que eu apertei um botão aqui. Ah, pode crer que eu estou fazendo com a canetinha. Ó. E aqui tem um botãozinho no meio, quando você aperta ele, tipo, é como se fosse uma barra de rolagem. Sei lá, apertei sem querer, ele começou a dar zoom enquanto eu mexia. Então aqui eu tenho D dxa é A escalar. Então, como todos os índices que eu coloquei aqui, eu pus é D, é E, é D, é E, eu já vou colocar delta AD. Pus aqui, ó, delta AD, tá vendo? Então apareceu o delta AD em todo mundo. Delta AD em todo mundo. O D foi pro saco e aí a direção da equação virou EE. O div de um tensor de segunda ordem tem que ser um vetor, então tem que sobrar só uma direção. Ficou então D dxa disso daqui, eu vou fazer a contração do A com E. Em algum momento, não sei se vai ser agora, mas ficou então contraindo A com D, ficou BAHE. E aí esse cara aqui, não cabia mais na página, esse tensor aqui, MD, HE, esse aqui, AD, esse aqui vai virar um tensor CAE. Tá? Em que esse CAE vai ser MAHE menos HAME. Vamos ter que escrever isso aqui tudo de novo, não cabia mais na página. Então. Beleza? Então, reorganizando, você vai ter essa equação aqui. Está na tela. Beleza? Agora, o B é M0 M mais H. Então aqui eu vou pegar e substituir no lugar de B, que aparece aqui, ó, BAHE. Então, no lugar de BA, vai ficar HA. Cadê? Tem que pôr MAHE e tem que pôr HAHE. Então, esse cara aqui, ó, o B. MAHE, HAHE. Isso aqui é BAHE. É o que aparecia aqui, ó, BAHE. Esse cara aqui virou esses dois caras aqui. O resto eu meio que repetir, tá? E aí eu vou pegar só essas partes de baixo aqui, que esse cara aqui, em cima, esse daqui eu já sei que esse cara vai ser o gradiente. Se eu pegar A e E e fazer aqui a contração, o que A vira E pode ser D dxa é A, sei lá, tanto faz. Então, aplicado a HB, que é uma componente muda, solta, no caso escalar, esse cara é o gradiente de HB. Só que aqui faltou só um detalhezinho, que está bugado. Esse cara aqui é sobre 2, eu acho. Deixa eu só verificar se não tem um erro aqui depois, mais pra frente. Só verificar se não tem nenhum besteira. Não, tá. Depois certinho. Sobre 2. Tá? Então eu esqueci aqui de colocar aqui em cima, mas isso aqui não vai ter nenhum prejuízo, só é typo mesmo. Tem aqui um quadrado. Ele fica um 2 meio espivitado, mas enfim. Aqui então eu vou pegar só essa parte de baixo e vou trabalhar esse cara, tá bom? Então eu vou ter aqui uma regra do produto. Não, calma aí, o que eu estou fazendo ainda?
HME mais MHE. Tá. Estou reorganizando, pegando esse cara aqui, ó. Primeiro. Com esse primeiro. Então, HAME mais MAHE. Não, não é isso que eu estou fazendo, não. O que eu estou fazendo aqui, meu pai? É só verificar, cara. HAME menos... Ah, tá. Ah, tá. Entendi já. É isso mesmo que eu estou fazendo. Na verdade é o seguinte. Estou fazendo conta já, desculpa. Minha confusão. O que eu fiz? Aqui eu tenho MAHE negativo sobre 2. Aqui eu tenho MAHE, o mesmo termo, positivo. Então é 1 menos meio de MAHE. Então eu vou dar meio MAHE com sinal positivo. Então meio MAHE com sinal positivo, esse termo aqui. O outro meio que só repetir. Esse meio de HAME é esse cara que estava aqui já. Esse brother aqui. Então, e sobrou no fundo um HAHE. Solto aqui, ó. É isso mesmo. E na próxima página, então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, é isso mesmo. Tem 3 termos. E tem uma derivada DDXA de 3 produtos. Então esses caras vão virar 6 termos se eu aplicar aqui a regra do produto. E aqui eu fiz questão de colocar assim, termo 1, 2, 3, 4, 5, 6, para eu não me perder, porque é muito, muito fácil você errar alguma coisa aqui. Então abrindo aqui, usando a regra do produto, você vai verificar essas operações aqui todas. Vai ficar HA, DME, DXA, mais ME, DHA, DXA no primeiro termo. Então o termo 1 e 2 está associado a esse primeirinho aqui de cima. O termo 3 e 4 ao segundo, o termo 5 e 6 ao terceiro, nessa ordem, tá? Então, eu abri aqui, deixa eu ver todos os termos, e aí o que eu fiz? Aqui eu peguei e reescrevi tudo que estava aqui, termo 1, 2, 3, 4, 5, 6, em notação vetorial, para ver o que é o quê, tá? Então, e aí peguei a equação antiga já. Então o div de sigma magnético vai ser o termo 0, que não aparece aqui, que é aquele aqui de cima, ó, que é o gradiente de H ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ser menos μ0, grade de H ao quadrado sobre 2, o termo 0. E o termo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ver um por um. Quem que é o termo 1? Repara aqui que no termo 1 eu tenho HADDXA. Então a contração foi entre o H e o nabla. Então esse aqui é um H escalar grade aplicado a M. H escalar grade M. Segundo termo, ME, aí aqui ó, DHDXA. Isso aqui é o div de H. Então mais M div de H sobre 2. Terceiro termo, M escalar grade de H sobre 2. Quarto termo, H div de M. H div de M. Quinto termo, HDHE DXA. H escalar grade de H. Bonitão. Sexto termo, H div de H. HE DH DXA. Então tá tudo isso aqui bonitinho. Você fala, pô, mas eu estou ficando tão longe da coisa, eu estou me distanciando. Mas nem tudo está perdido. Lembre-se que pela lei de Gauss do magnetismo, o div de B é igual a 0. Então se eu aplico B, que é o campo de indução, como sendo μ0 M mais H, o div de M mais H é 0, porque M0 é uma constante, então o div de M é igual a menos div de H. Então eu posso pegar esse div de M e combinar os termos 4 e 6. 4 e 6 eu tenho H div de M, o termo 4, e o termo 6 H div de H. Se div de M é menos div de H, eu combino H escalar div de M, faltou aqui um sobre 2, tá? Na equação, porque não coube no espaço na página, eu esqueci, depois eu errei, voltei. Mas aqui no final tá certo, aqui faltou um sobre 2. A gente pode pôr assim, 1. Sabe o que eu posso fazer ficar mais bonitinho, para corrigir? 1 meio, vai ter aqui 1 meio. Não, meu pai. 1 dividido por 2, isso. Pronto, 1 meio, fica aqui, ó, 1 meio de H div de M, porque aqui era H sobre 2 div de M, mais H div de H, que era esse daqui. Esse cara vai ser, então, no div de M, eu posso pôr menos div de H, então vai ficar 1 menos 1 meio de H div de H, que é H div de H sobre 2. Então combina os termos 4 e 6, vira um termo só. Legal. Então já escrevi a equação aqui, ó, chamando o último termo, depois do 5, e aí repare que assim, o termo 4 sumiu aqui, eu mantive a mesma lógica de numeração. O termo 1, 2, o 3, o 4 foi embora, porque o 4 mais 6 virou esse novo termo aqui. Que não é nem 4 nem 6, é o termo 4 mais 6. Pra gente saber de onde que as coisas vieram. E o resto continua igual, tá? Agora, vou pegar esse termo aqui, ó, μ0 grade de H ao quadrado sobre 2. Nesse curso, a gente já demonstrou, usando aquela identidade de permutação, essa
famosíssima identidade vetorial, que é um clássico que aparece em todos os lugares, que é H escalar grade de H igual a grade de H ao quadrado sobre 2 menos H vetorial hot de H. E aí eu acho que é nesses detalhes de você lembrar da identidade vetorial que ela é muito famosa. Essa identidade aqui, ela aparece muito assim, em muitos processos dedutivos, em eletromagnetismo, em McFlu. É um lance assim, importante, sabe? E eu acho que teve um para casa desse curso que eu mandei vocês demonstrarem isso daqui. Né? Eu pedi para demonstrar isso daí. Então esse cara aqui, o grade, e assim, e aqui é legal, porque a lei de Ampère-Maxwell no limite magnetostático, ela estabelece que ρ de H é zero. Né? Então esse grade de H ao quadrado sobre 2 fica simplesmente H escalar grade H. Então o termo zero, que é esse termo aqui, grade de H ao quadrado, não sei o quê, ele vai se combinar com o termo 5, porque esses caras são muito parecidos. Tá? Se eu combinar 0 com 5, eu vou ter esse cara aqui, grade de H igual a isso daqui, eles vão se cancelar. Então 0 com 5, ó, esse cara vai embora, o 5 também, vai ficar só 1, 2, 3 e o 4 mais 6. Então fazendo isso, você vai ter 1, 2, 3 e o 4 mais 6, já reduziu muito a equação div de sigma m, beleza? Agora, da questão 3, olha como essa prova está toda tipo conectada, eu acho isso muito legal. Né? A gente já viu que esse hot de m vetorial h, ele é igual a essa combinação aqui de termos. Que se eu fosse escrever esse cara em notação vetorial, teria m div de h, mais h escalar grade m, menos m escalar grade h, menos h div de m. Então daqui, cara, eu posso pegar alguns termos que aparecem aqui. Por exemplo, esse h escalar grade de m sobre 2, ele aparece aqui, ó. É o termo 1. Então o termo 1 que aparece aqui, ele pode ser escrito usando essa identidade que a gente já deduziu, em termos do hot de m vetorial h sobre 2 com esses outros termos. Você pega esse termo h escalar grade m, que é o segundo termo do lado direito da equação, e você passa todo mundo para o outro lado, o primeiro termo, os outros dois, mudando o sinal e tal. Então você consegue escrever esse termo h escalar grade m em termos da equação 2 asteriscos. Se você pegar a equação 2 asteriscos e substituir a equação asteriscos, você vai chegar e concluir que o div de sigma m vai ficar maior ainda agora, mas ele já vai aparecer aqui em termos do hot de m vetorial h. Esses caras aqui, m div de h, mais m escalar grade de h sobre 2, mais isso aqui, tudo isso daqui, ó, termos 1, 2 e 3 romano, sei lá, eles estão associados, né, ao h escalar grade m, que era o termo 1. Então todo mundo aqui, ó, esses 4 termos eram o antigo termo 1, o termo 2 continua, o 3 também, e aquele 4 mais 6 também. O que você vai reparar, quando você faz isso, é que um monte de termo cancela. Isso aqui é uma belezura, velho. Tu fica tão feliz quando acontece isso. Então o termo 1 romano, que é m sobre 2 div de h, esse cara aqui, ele vai se cancelar com esse cara aqui, m sobre 2 div de h, porque o sinal está diferente. O termo 2 também se cancela, h div de m cancela com esse cara h div de h, porque div de h é menos div de m, então aqui eu cancelo. E o termo 3, eu vou estar somando m sobre 2 grade h com m sobre 2 grade h. Então o sobre 2 vai embora, eu recupero a força de Kelvin aqui, e eu provei então que o divergente do tensor de tensões, nessa nova proposta very crazy, diferentona, chega na mesma coisa no final das contas para a equação do movimento de um fluido magnético. Então essas duas propostas constitutivas levam ao mesmo resultado no final das contas. O que é um lance que dá pano na manga para a gente poder discutir a origem física desses termos, de onde que eles vêm. Né? E discutindo a origem física, você, por meio de deduções matemáticas, você vai formulando um discurso mais claro, um entendimento mais claro dessa física toda. Tá? Finalmente, questão 5, a questão mais curta. Vamos lá, estamos acabando já. Eu estou resolvendo aqui, cara, em menos de 2 horas, uma prova que eu dei o dia inteiro para a galera resolver, e ir lendo, interpretando, explicando. Então, porque está num formato de aula mesmo, tá? Então, peço um pouquinho da paciência da galera para a gente chegar no final dessa solução da prova, para vocês terem o prazer de falar, caralho, entendi a prova inteira, que legal. Então, questão 5. Parta da equação de Cauchy, dessa versão aqui, já com a força de Kelvin aqui direitinho, do lado de fora. Esse div de sigma geralzão, o sigma podendo incluir inclusive os efeitos magnéticos newtonianos, e multiplicando escalarmente a equação por V, prove após algumas manipulações algébricas que a equação evolutiva da energia cinética de uma partícula material de fluido magnético ela pode ser expressa
por meio da equação 10. E aqui eu dou algumas identidades vetoriais que você pode usar no processo, tá? Então já assim, só olhando para a equação, que equação muito louca, né? Isso aqui é uma equação que fala como que a energia cinética de uma partícula magnética varia ao longo do seu processo de movimentação. Isso depende da natureza das tensões magnéticas que vão exercer trabalho, forças de superfície que vão fazer trabalho, e trabalho varia a energia cinética, e também essas forças de superfície, essas tensões, elas podem também dissipar energia. Então esse primeiro termo que tem o div, que é positivo, eu entendo como um trabalho das forças de superfície. Aqui, esse segundo termo tem um sinal de menos, como uma dissipação de energia cinética por essas forças, por essas tensões equivalentes no material. E esse último termo, um trabalho de forças mais de campo. Tá? Então é provar isso daqui partindo da equação de Cauchy. Bora lá. Então aqui o que eu faço? Começo com a equação de Cauchy, multiplico ela escalarmente por V. Então vou ter dV dt V escalar V, div de sigma escalar V, ρg escalar V, a força de Kelvin escalar V. Aqui eu sei que a derivada material de V escalar V vai ser 2 vezes a dV dt escalar V. Então eu posso escrever o meu termo dV dt escalar V em termos da derivada material já da energia cinética por unidade de massa de uma partícula fluida. E aí já está com isso na equação de Cauchy. E aí tem essa equação aqui em que, na verdade, eu vou ter que trabalhar os termos 1 e o termo 2. O div de sigma escalar V e a força de Kelvin escalar V. Aqui eu vou usar as identidades vetoriais 11 e 12. Essa questão é bem simplesinha, na verdade. Então, onde tem div de sigma escalar V, vai ficar div de sigma escalar V menos grade de V dot dot sigma. Aqui você pode provar que essa ordem aqui ela tanto faz, que isso aqui é igual a sigma dot dot grade de V. Tá? E aí a identidade 2 eu vou utilizar para trabalhar esse termo da força de Kelvin escalar V. Né? Pegando as identidades e substituindo, repare que eu nem usei notação inicial, que é basicamente uma questão mais simples de substituição. Eu consigo reorganizar os termos da forma que a questão pediu. E aí, só para finalizar aqui, onde tem div de m, menos div de m, eu posso usar menos div de m igual a div de h para expressar esse cara em termos, simplesmente, esse termo final das forças de campo, em termos do campo aplicado, né? Sem depender da resposta do meio dessa magnetização, para poder interpretar esse termo como um termo vinculado a uma potência corrigida das forças de campo. Potência de força de campo está associada a uma taxa de variação de energia cinética, né, aqui por unidade de volume. Por isso tem aqui um ρ aqui multiplicando esse termo, que tem a ver com uma taxa de variação da energia cinética por unidade de massa. Então tudo aqui, quando multiplica por ρ e tal, corta massa com massa e tal, fica por unidade de volume. E eu interpreto então essa equação com um balanço de potências de forças de superfície e campo e alguma coisa dissipativa ali que vai variar a energia cinética de uma partícula fluida de fluido magnético. Galera, é isso. Essa aqui é a solução da prova. Espero que tenham sentido a oportunidade. Né? Você viu que deu um trabalho, 16 páginas de gabarito. A gente leu a prova inteira, né? Passamos por todas as questões, interpretamos e verificamos aonde esses fundamentos de álgebra e cálculo tensorial se aplicam no entendimento, na construção de entendimentos, né, de uma física já aqui contextualizada, aplicada a um contexto de fluidos magnéticos. Gratidão pela companhia na aula de hoje, espero que tenham gostado da prova, da solução da prova. A gente se vê na próxima aula do canal para falar aqui já sobre invariantes de um tensor, autovalores e autovetores. E vamos lá que a coisa continua, tem muito assunto ainda para a gente falar, espero que a gente consiga dar uma continuidade para esse curso de uma maneira interessante, divertida, lógica, né? Não excessivamente conteudista, mas em que as coisas vão se encaixando ali para que a gente consiga ir linkando sempre essa matemática com a física e se encantando também no processo. Gratidão pela companhia, um beijo no coração de todos e até a próxima aula do Ciência e Brisa. Falou, galera!